Olá a todos, eu me chamo Ana Carolina, sou mestranda do Programa Nacional Profiap na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E junto com o meu orientador, o professor Dr. Oséias Santos de Oliveira, produzimos o artigo intitulado Caminhos e Desafios do Desenvolvimento Profissional dos Servidores Públicos Federais, uma revisão sistemática da produção científica brasileira, 2015 a 2024. Nas últimas décadas, as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento profissional de servidores públicos federais brasileiros vêm sendo objeto de formulação e reformulação, em resposta às demandas por maior eficiência, efetividade e valorização do serviço público. Nesse cenário, a literatura acadêmica sobre o tema tem se expandido. Isso é fruto de um período marcado pela intensificação de reformas administrativas e pela ampliação de programas de qualificação profissional no âmbito federal. Todavia, ainda são necessárias sistematizações que permitam compreensões críticas como essas políticas têm sido tratadas na produção científica nacional, com vistas à identificação de tendências, lacunas e contribuições sobre temas. Acredita-se que uma revisão sistemática de literatura pode favorecer um panorama organizado e fundamentado das abordagens acadêmicas sobre o tema, subsidiando tanto a gestão pública quanto futuras investigações. O desenvolvimento profissional tem a educação continuada como parte fundamental para a melhoria e qualidade da prestação de serviços em qualquer área, seja ela privada, seja ela pública. A promoção da aprendizagem e atualização contínua de habilidades pode oferecer uma importante contribuição quanto às transformações de métodos e processos de trabalho. O desenvolvimento, segundo Silvia Oliveira, é fundamental para o aprimoramento das carreiras e para a efetividade na execução de políticas e decisões públicas. Embora o governo brasileiro esteja executando diversas políticas com o intuito de estimular a contínua capacitação dos servidores, a falta de competitividade no setor público resulta em menor investimento na qualificação desses servidores. Segundo Silvia Oliveira, o setor público ocupa uma posição essencial no funcionamento social. Então, qual o panorama das políticas públicas de desenvolvimento profissional direcionadas aos servidores públicos federais brasileiros, apresentado na literatura científica publicada entre os anos 2015 e 2024? Temos como objetivo, então, analisar, por meio de uma revisão sistemática de literatura, a produção acadêmica sobre as políticas públicas de desenvolvimento profissional direcionadas aos servidores públicos federais brasileiros. Então, a gente espera, com esse estudo, contribuir para a ampliação do entendimento sobre as políticas públicas de desenvolvimento profissional no serviço público federal brasileiro. Também desvelar os avanços, as limitações e os desafios. Oferecer subsídios para a formulação de estratégias mais eficazes de qualificação, gestão de pessoas e fortalecimento institucional de modo a auxiliar gestores e formuladores de políticas. A metodologia se deu através de uma revisão sistemática de literatura, utilizando as bases de dados Scopus, Web of Science, Cielo e CAPES. O recorte temporal ficou entre 2015 e 2024, os últimos 10 anos. Apenas artigos em português e inglês e pesquisas desenvolvidas no contexto brasileiro. Os termos empregados na busca foram desenvolvimento profissional, políticas públicas e servidores públicos, e esses termos em inglês foram utilizados nas bases internacionais. Ambos foram combinados por meio de operadores booleanos. Após alguns critérios de exclusão, nós chegamos a um total de 118 artigos, os quais foram lidos na íntegra e compusemos nosso portfólio final com 29 artigos, os quais achamos mais pertinentes de acordo com a temática. Observa-se nessa tabela que a base CAPES foi responsável por mais da metade dos artigos eleitos para o portfólio final. Isso evidencia a relevância da base para a temática de pesquisa, seguida pela Scopus, que também apresentou um número expressivo. Já as bases Web of Science e Cielo não contribuíram efetivamente para a composição do portfólio final, o que reforça a necessidade de considerar especificidades e limitações de cada base na condução de revisões sistemáticas. Na nossa revisão de literatura, nós produzimos um quadro com os dados dos 29 estudos selecionados, servindo como base para análise e discussão
será realizada no tópico seguinte. Também produzimos um gráfico com as publicações por ano, né, nos últimos 10 anos. E pela análise do gráfico, a gente consegue visualizar oscilações com picos de publicações em 2018, 2022 e 2024. Também destaca-se o significativo aumento em 2024, né, ano em que se observou um maior número de artigos publicados sobre a temática e que pode ser interpretado como um indicativo positivo do aumento do interesse acadêmico pelo desenvolvimento profissional de servidores. A análise dos estudos selecionados. Então, o olhar investigativo, ele voltou-se à reflexão sobre os caminhos percorridos e os desafios enfrentados no campo do desenvolvimento profissional de servidores. Verificou-se uma pluralidade de perspectivas e complexidade sobre o tema. E também, todos os artigos têm em comum uma busca pela melhoria da gestão pública, pela valorização das pessoas no serviço público e pelo fortalecimento das competências profissionais do setor público brasileiro. Os estudos revisados contemplam desde análise de caráter estrutural, como a implementação e os impactos de programas institucionais, a exemplo do Programa de Gestão de Desempenho, do Programa Nacional de Assistência Estudantil e da Escola de Aperfeiçoamento do SUS, até investigações voltadas para os aspectos do comportamento organizacional, como engajamento no trabalho, satisfação profissional, clima organizacional e percepção de liderança. Destacam-se ainda a recorrência de temas como capacitação profissional, gestão por competências. A gestão por competências, ela é definida no contexto da administração pública como um modelo de desenvolvimento focado no aprimoramento dos conhecimentos e habilidades e atitudes necessários para o bom desempenho dos servidores. Há um consenso também de que a profissionalização e a valorização dos servidores são fundamentais para a eficácia do Estado, a qualidade das políticas públicas e até mesmo o desenvolvimento econômico. Recupero confirma que há, em nível internacional, um consenso de que o desenvolvimento de um país depende diretamente de uma burocracia estatal altamente qualificada, capaz de gerir e implementar as políticas públicas e atender às diversas demandas da sociedade. Em Marenco, 2017, verifica-se que a presença de servidores qualificados impacta positivamente a implementação de políticas urbanas. Então, evidências mostram que os servidores qualificados reduzem irregularidades, aumentam a arrecadação e asseguram continuidade administrativa diante das mudanças políticas. Entretanto, persistem desafios como escassez de pessoal, rigidez burocrática, dificuldades de substituição e altos custos de capacitação, além do desalinhamento entre cursos ofertados e demandas institucionais. Apesar disso, os resultados das formações geralmente são positivos, refletindo-se em melhor desempenho, progressão na carreira e maior percepção de utilidade pelo próprio servidor. Estudos ressaltam a importância de liderança, confiança e práticas participativas para efetivar a transferência de conhecimento, bem como a necessidade de mapear competências e integrar políticas de gestão de pessoas. A literatura indica que o desenvolvimento profissional dos servidores públicos federais é indispensável para a melhoria da capacidade institucional e da qualidade dos serviços prestados. Contudo, seu êxito depende da superação de entraves estruturais e da implementação de estratégias contínuas, articuladas e sustentadas por apoio político, planejamento estratégico e infraestrutura adequada. Bom, nas considerações finais, a gente pode observar que a revisão sistemática de literatura proporcionou uma análise aprofundada sobre os caminhos e desafios de desenvolvimento profissional. As produções analisadas revelam o impacto positivo da qualificação no desempenho individual e na gestão organizacional. Também mostram uma importância de abordagens participativas que posicionam o servidor como um agente ativo nos processos de formulação, aprendizagem e inovação. A produção existente, embora plural e abrangente em suas abordagens, ainda se revela limitada diante da amplitude do tema. Existem alguns desafios recorrentes, né? Como a rigidez estrutural. A gente enxerga bastante isso no serviço público, essa dificuldade de mudança, né? Essa inflexibilidade. Também a dificuldade de alinhamento entre os cursos de capacitação, as atividades desempenhadas nas carreiras e as concessões e licenças. Também a gente observou que
Um corpo de trabalho enxuto, né, poucas pessoas no setor, dificulta também essa concessão de licença, né? Uma pessoa não pode sair e deixar aquele cargo vago. Porém, o teletrabalho, ele tem se apresentado como uma alternativa que contribui para mitigar esse problema. E também há muita dificuldade orçamentária. O desenvolvimento profissional, ele constitui um processo amplo e contínuo que se estende ao longo de toda a trajetória profissional. Não é razoável exigir a prestação de bons serviços públicos sem oferecer um plano racional de carreira, estímulos ao aperfeiçoamento, perspectivas de progressão funcional e uma estrutura sólida de salários. Então, o problema é bem mais abrangente, né, do que só a falta de capacitação. A capacitação e o desenvolvimento de pessoas são compreendidos como ganhos organizacionais resultantes da mudança da administração pública. Lacunas e sugestões. Recomenda-se que estudos futuros desenvolvam modelos mais estruturados para aferir o impacto real da capacitação no desempenho dos servidores e nos resultados institucionais. Também que seja feita uma investigação sobre as estratégias que estimulam a flexibilidade, a colaboração e a inovação em ambientes burocráticos. Sugere-se também estudos comparativos entre diferentes esferas da administração pública e com experiências internacionais. Os resultados dos estudos revisados apontam que, embora haja um reconhecimento crescente sobre a importância da qualificação e do engajamento dos servidores públicos federais, ainda persiste uma lacuna considerável entre o planejamento das políticas e sua efetiva execução. Além disso, questões estruturais, como o desvio de recurso, a privatização, a terceirização dos serviços públicos, embora não exploradas nesse trabalho, impactam diretamente a qualidade do serviço prestado à população e o ambiente de desenvolvimento profissional no setor público. Apesar desses desafios, os caminhos já trilhados evidenciam avanços importantes e demonstram que a temática do desenvolvimento profissional e serviços vem ganhando espaço e relevância no debate acadêmico e na agenda governamental. A consolidação de uma cultura de gestão pública comprometida com a qualificação contínua, a valorização dos servidores e a busca por resultados institucionais efetivos revela-se necessária e plenamente possível. Com estratégias bem articuladas, investimento consistente e compromisso ético e político, é possível sim transformar as dificuldades cotidianas em oportunidades para uma efetiva modernização da gestão, o que enseja a qualificação dos serviços e a construção de um serviço público federal mais eficiente e sintonizado com as demandas da sociedade. A seguir, todas as referências que a gente utilizou para produzir esse trabalho. Obrigado pela colaboração e participação de todos. Nós estamos abertos no chat para dúvidas, sugestões, críticas, e essa é a nossa contribuição para o ADM-PG 2025. Obrigada.